Olá, assinantes e espectadores do canal da Dentística UCB no YouTube. Iniciamos hoje o projeto Se Liga no Clique, para falarmos sobre um dos temas mais solicitados por colegas e alunos, a fotografia odontológica. Para esse primeiro vídeo da série, uma pergunta que todos nós que trabalhamos com fotografia ouvimos com uma certa frequência. Qual é a câmera que eu devo comprar? Não há na realidade uma resposta definitiva, uma vez que existe uma série de variáveis que podem influenciar na sua compra. A primeira diz respeito à marca. Existem no mercado algumas empresas que fabricam equipamentos fotográficos, mas com toda certeza duas delas acabam ditando as regras no setor, as japonesas Canon e Nikon. Apesar da competição acirrada entre as duas pelo mercado de fotografia, saiba que com qualquer uma delas você estará bem servido, tanto com relação à câmera quanto às objetivas, aos flashes e qualquer outro acessório. Outro ponto que pode definir a compra de um equipamento fotográfico é o fator vendedor, do qual acabamos dependendo excessivamente. O vendedor acaba nos apresentando uma série de possibilidades e ferramentas disponíveis em cada equipamento para justificar o investimento. E se você não sabe efetivamente quais dessas características são importantes para as suas fotografias odontológicas, vai ficar literalmente na mão de quem está te vendendo. Muitos colegas acabam optando pela mais cara ou moderna, ou ao contrário, pela mais barata, sem saber efetivamente se aquele equipamento vai atender às suas necessidades. Mas falando efetivamente do equipamento, outra pergunta muito frequente é: mas será que vale o investimento? A resposta é simples e direta: depende. Mas depende de quê? Essencialmente, dependerá do seu objetivo em fotografar. Para que você precisa de uma câmera? O que você pretende fazer com as fotografias obtidas? Irá somente obter registro para o prontuário dos seus pacientes? Pretende fazer planejamentos a partir das imagens? Quer montar uma espécie de portfólio com antes e depois dos seus casos realizados para mostrar aos seus futuros pacientes? Quer avaliar o seu próprio trabalho? Ou pretende utilizar as fotografias em publicações científicas? Ou tudo isso? Bom, essa resposta é fundamental para que você faça uma escolha consciente do seu equipamento. Existem várias classificações para os tipos de câmera, como compactas simples e avançadas, profissionais, semiprofissionais, etc. Mas, para facilitar o entendimento, dividiremos aqui em dois grandes grupos, as compactas e as DSLR. As câmeras compactas podem ser entendidas como aquelas em que todos os elementos necessários à fotografia estão compactados em uma única peça. Assim, corpo, objetiva e flash estão unidos em um único equipamento, chamado genericamente de câmera. Fazem parte dessa lista tanto câmeras point and shoot, quanto atualmente os próprios smartphones. São equipamentos bastante versáteis, na medida em que podem ser levados para qualquer lugar e são capazes de realizar boas fotografias, especialmente em condições boas de iluminação. Possuem preços mais acessíveis e, por isso, acabam tendo a preferência de muitos. O problema é que são extremamente limitados do ponto de vista técnico para tomadas fotográficas intraorais. Por exemplo, uma vez que não permitem a troca de objetivas. A adaptação de fontes de iluminação externa, especialmente flashes, não possuem controle de abertura de diafragma e com isso dificultam muito a padronização das imagens. Todas essas características são importantes para uma fotografia odontológica de qualidade, e a ideia é explorarmos todas elas em vídeos futuros dessa série. Por outro lado, temos as chamadas DSLR, ou do inglês Digital Single Lens Reflex. São equipamentos que se caracterizam pela possibilidade de intercambiar ou trocar a objetiva, permitindo assim a instalação de objetivas específicas para cada tipo de fotografia, incluindo a macrofotografia, que é a que utilizaremos nas técnicas intrabucais. Requerem um maior investimento financeiro inicial, mas em razão de uma série de requisitos presentes, são ideais para a obtenção de fotografias padronizadas e com maior qualidade de imagem. Não sei se você reparou, mas procuramos nos referir em todo o vídeo ao equipamento fotográfico e não somente à câmera. Na verdade, quando falamos de uma DSLR para fotografia odontológica, devemos pensar em um corpo, onde está o sensor para captação da imagem, em uma objetiva, conhecida popularmente como lente, no caso uma macro 100 ou 105 mm, e uma fonte de iluminação externa, o qual recomendamos um flash circular ou um flash do tipo Twin. Em breve entraremos nos detalhes do porquê desses equipamentos e como utilizá-los. Mas afinal, se eu for investir hoje em algum equipamento que possa ser utilizado de maneira simples no consultório, para registrar com detalhes os meus casos de forma padronizada e que permita a avaliação do meu trabalho, a montagem de um portfólio e até mesmo a apresentação científica dos meus casos,
O que eu devo comprar? Para começar, sugiro um corpo DSLR mais básico, chamado de entrada, tanto Canon quanto Nikon. Alguns dos modelos listados podem atender tranquilamente quem está começando e quer imagens de qualidade. Uma objetiva macro 100mm da própria fabricante ou de fabricantes confiáveis que produzem para Canon e Nikon, como a Sigma, por exemplo. Invista na objetiva. Em última instância, a qualidade da fotografia está muito mais diretamente ligada a ela do que ao próprio corpo. E um flash circular, dedicado ao fabricante do corpo. Aqui um detalhe importante: tanto objetivas quanto flashes são fabricados especificamente para corpos Canon ou Nikon. Não é possível adaptar um flash ou uma objetiva Canon em um corpo Nikon e vice-versa, a não ser com o uso de adaptadores próprios e muitas vezes bem caros. Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse vídeo e também os nossos contatos. Dúvidas, sugestões, questionamentos, críticas e, por que não, elogios, né? Estamos à disposição. Grande abraço e até mais.